Fala, nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo, hoje dia 1º de fevereiro de 2026. Nação, não deu para o Flamengo nessa final da Supercopa, infelizmente o Flamengo foi superado aí pelo Corinthians, 2-0 Corinthians, o Corinthians vence o primeiro título do ano e o Flamengo perde o seu primeiro título de 2026. A realidade é que nós vamos começar esse vídeo por dois lances que, na minha opinião, dois lances do jogo foram capitais assim, para o Flamengo pelo menos não conseguir levar esse jogo para os pênaltis. O primeiro lance é esse aqui, já deixando os créditos aí, as imagens da GE deixando os agradecimentos também. Vou soltar o lance aqui para a gente acompanhar. Linda antecipação do Léo Ortiz, tocando para Arrascaeta. Que liberdade do uruguaio. Pedro passou, Arrasca carregou, tocou no Pedro, girou, pé direito, Hugo Plata estava livre. Rapaz, numa boa, cara, como é que o Pedro não me rola essa bola pro Plata? O Plata ia entrar livre ali pela direita, entendeu? Então, assim, foi um lance capital, assim, nesse primeiro tempo, porque olha o relógio, 15 minutos e 44. Se o Flamengo abre o marcador ali, era outro jogo. O Corinthians ia sentir a pressão. Salvo engano, eu não estava no estádio, mas só de olhando as câmeras, dava para a gente ver que 70% do estádio era Flamengo e os outros 30% era da torcida do Corinthians. Então, você imagina se o Flamengo, com 15 minutos de jogo, abre o placar. Era outro jogo, né? E o outro lance foi esse lance aqui, ó. Esse lance aqui, ó. Vou soltar aqui pra gente acompanhar. Ailton Lucas, tome levantamento, a bola vai espirrar na cara do gol. Lucas Paquetá, pra fora do gol! Rapaz, inacreditável! O Felipe Luiz se atira no campo. A pequena área, sozinho. O Paquetá dominou. O Bidu atrapalha um pouquinho só. E aí tem uma reclamação do Léo Ortiz na dividida com o Gustavo Henrique. Vários jogadores do... Olha lá o tempo. Estava já nos acréscimos, eram 3 minutos e 40, 3 minutos e 50 ali, dos acréscimos do segundo tempo. Ou seja, era a chance do Paquetá empatar o jogo e o Flamengo levar a decisão para os pênaltis. Além disso, o que eu percebi assim, foi um Flamengo assim, muito displicente. Ocorreu a expulsão do Carrascal. No último lance do primeiro tempo, ele deu uma cotovelada no Bidon. E assim que voltou do intervalo, a arbitragem, o VAR, chamou e o Carrascal foi expulso no início do segundo tempo. Só que assim, mesmo com a expulsão, o Flamengo parece que veio para jogar o segundo tempo de peito aberto, entendeu? O Felipe Luiz chegou a mexer no time, ele tirou o Pedro, botou o Paquetá, depois ele tirou o Plata, né? Ainda colocou o Bruno Henrique, botou o Cebolinha no jogo, tentou ali dar uma movimentada nesse ataque do Flamengo, mas é aquilo, nação, não era para ser. E agora eu quero acompanhar com vocês aqui, eu vou abrir o vídeo aqui para a gente acompanhar juntos, da coletiva do Felipe Luiz, porque é muito importante que nesse momento a gente entenda mais ou menos a cabeça do treinador, porque entender a gente não vai entender, né? Mas entender a gente não vai entender. Porém, a gente vai tentar aí analisar o que ele falou, para ver se o que ele falou faz sentido, faz algum sentido para a gente. Vamos acompanhar aqui as palavras de Felipe Luiz. Vou levantar aqui, Felipe, tudo bem? Estou aqui atrás, Carlos Gil, Globo, Sport TV. Felipe, hoje o Flamengo enfrentou um adversário que também jogou até o fim da temporada passada, final da Copa do Brasil, ou seja, se desgastou bastante, tempos de férias bem semelhantes. Queria saber da tua impressão do estágio físico mesmo, comparando Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, o que você viu? As imagens da Flamengo TV, já deixando agradecimento aí, os créditos da Flamengo TV pelas imagens se esse estágio físico também do Flamengo, aí especificamente falando do Flamengo, ajuda a explicar essa sequência de derrotas e esse início de temporada em que o time parece ainda não ter engrenado ou atingido obviamente, o estágio de 2025. Obrigado. Quando a vitória não vem, ou melhor, o resultado não vem, se começam a procurar
desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão no começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com 1 a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. Então, se fosse a parte física, com certeza não seria assim. Segundo tempo, com 1 a menos, a tendência é que o Corinthians fizesse 3, 4 e ganhasse com sobras de uma equipe que deveria estar muito melhor fisicamente, como você falou. E não é o caso. Eu gosto de ser muito frio e com as análises. Cada derrota que você falou tem contextos diferentes, todas elas. O jogo do Carioca teve um contexto de um time totalmente mesclado. A derrota do Brasileiro aconteceu fora de casa, e é importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. A expectativa é muito alta, com certeza. Queríamos vencer hoje, e como eu falei, esse elenco incrível nos dá a possibilidade de lutar por títulos. Não garante ganhar, e sim, mas o que nós temos que fazer é o que os jogadores fizeram hoje, que é lutar até o último segundo e deixar tudo no campo, e depois acho que essa é a forma de mais se aproximar da vitória possível. Felipe, aqui, à sua esquerda, Roque, coluna do Fla. O quanto que impactou na tua ideia de jogo o juiz ter esperado o retorno do segundo tempo para poder expulsar o Carrascal, né? Sendo que você tinha preparado um plano para o segundo tempo e não tinha essa decisão do VAR. Algo que até para muitos foi surpresa, ele não ter chamado o Carrascal antes de você ter retornado. Quanto que impactou a tua ideia de jogo essa expulsão nesse retorno? Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Felipe, aqui, tudo bem? Direita, Pedro Torre, ESPN. Em 22, o Flamengo também saiu multicampeão, e quando voltou em 2023 encontrava muitos adversários com o Corinthians hoje, muito mobilizados para desafiar um time multicampeão, e agora emplaca 3 derrotas consecutivas. Claro que o ambiente não fica dos mais agradáveis. Você que foi seu último ano como profissional, o que dá para aprender de 2023 para tentar corrigir a rota em 2026 agora nesse momento? Obrigado. Que não tem nada a ver uma temporada com a outra. Como eu falei, são derrotas com contextos diferentes. Eu tenho que ser sincero com a análise. Até o gol do Corinthians, que foi de escanteio, a gente também teve uma chance muito clara de escanteio, igualzinha do Corinthians, e a bola não entrou. E nosso time estava bem no jogo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. O time estava bem, o plano de jogo estava entrando, os jogadores estavam encontrando soluções, estava pressionando, o Corinthians não conseguia jogar. E o gol do Corinthians veio num escanteio, igual que veio no escanteio na final da Libertadores pra gente. O futebol é essa linha fina entre a vitória e a derrota. O que eu sempre peço para os jogadores é que eles continuem e sigam o plano o máximo possível para tentar, que esse é o caminho até a vitória. O Corinthians também tem méritos, também preparou, estudou, tentou nos neutralizar. Foi um jogo muito igualado, e eu prefiro pensar assim, como eu falei, foi uma derrota que... Se começar agora a comparar 2023, e aí sim, vai começar a crise, catástrofe, eu preciso justamente do contrário, de estabilidade, de tranquilidade, entender por que perdemos esses jogos e continuar com o apoio do torcedor, porque quarta-feira tem um jogo muito importante e precisamos mais do que nunca do apoio deles. Bom, eu vou fechar aqui a entrevista coletiva, porque eu quero comentar aqui esse início de coletiva dele. E já deixo o convite para você que está assistindo esse vídeo para entrar na Flamengo TV, se você quiser assistir a coletiva completa do Felipe Luiz. Esse vídeo está disponibilizado na Flamengo TV no YouTube. Mas deixa eu comentar brevemente aqui as palavras do Felipe Luiz no início dessa entrevista. Acho que foram 3 boas perguntas, né? Tanto do Carlos Gil, como da coluna do Fla, como a do Pedro, da ESPN.
Mas me chamou muita atenção essas respostas, assim, de uma forma um tanto não quanto humilde do Filipe Luiz. Para quem me conhece sabe que eu sou um exímio defensor do trabalho dele à frente do Flamengo, mas o Filipe Luiz ele vai enfrentar um ano de um desafio muito grande. Esse ano de 2026, para ele, vai ser muito desafiador. E desafiador por quê? Em primeiro lugar, porque ele peitou, eu acho louvável isso dele, ele peitou a força do trabalho dele, o taco dele, e não abriu mão da renovação nos valores que ele gostaria de receber. O Flamengo foi lá, esticou a corda, o BAP estava a ponto de desistir da contratação dele, né? Quem conseguiu fazer o meio de campo foi o Boto, junto com o BAP ali, conseguiu sustentar ali e levar até um limite de onde o Flamengo poderia pagar por ele. Essa é a questão financeira, tá certo? Então, o que eu penso é o seguinte, quando você está à frente de um clube como o Clube de Regatas do Flamengo, de um time como o Clube de Regatas do Flamengo, você tem que ter duas características. Uma é confiar no seu taco. O Filipe Luiz tem essa característica. Mas a outra é a humildade. Se o Filipe Luiz entender que não pode existir comparação, como foi a pergunta do menino da ESPN, com o ano de 2023 para agora, eu acho que existe a comparação sim, porque todos os adversários que vinham para enfrentar o Flamengo em 2023 vinham com essa gana, porque o Flamengo tinha ganhado a Copa do Brasil, tinha ganhado a Libertadores em 2022 e o Dorival tinha saído do Flamengo naquela ocasião. Então, os adversários vinham com uma gana enorme para cima do Flamengo. E eu acredito que nesse ano de 2026 vai ser assim também. O Filipe Luiz ele tem que dar um passinho atrás, talvez, e repensar algumas teimosias, vamos dizer assim, que ele carrega, algumas convicções. Eu não vou nem colocar como teimosia, algumas convicções. Então, eu acho que é o momento dele repensar esse início de temporada do Flamengo, né? Tudo bem, o time principal jogou 3 jogos só, foram 2 clássicos e uma final de competição. É muito recente para fazer qualquer tipo de análise, com certeza. Mas existem comparações. O Corinthians jogou a final da Copa do Brasil e o Flamengo jogou a final do Mundial. O Corinthians saiu de férias no dia 21 de dezembro. O Flamengo saiu de férias no dia 18 de dezembro. E hoje a gente viu uma postura de um Corinthians, claro que um gol facilita esse jogo do Corinthians. Aquele primeiro gol, como se o Flamengo tivesse feito o primeiro gol, por isso eu separei o lance nesse início de vídeo para a gente olhar. Se o Flamengo tivesse feito o gol naquele momento, com certeza o jogo teria sido um pouco mais facilitado para o Flamengo, porque o Corinthians ia ter que sair para o jogo de forma desesperada, o Flamengo ia conseguir espaços no sistema defensivo do Corinthians e poderia ser que o Flamengo conseguisse aí um segundo ou um terceiro gol, caso aquela bola do Pedro tivesse sido rolada para o Plata e o Plata tivesse feito aquele gol. Então, fico alerta. Eu acho que é o momento, e eu imagino que foi até bom que isso tenha acontecido agora, esse início de temporada, para o Filipe Luiz rever algumas convicções dele. No meu modo de ver, Cebolinha tem espaço nesse time, no time titular do Flamengo. Acho que Cebolinha hoje está jogando melhor do que alguns jogadores ali do elenco. Está rendendo mais. Talvez seja o jogador de segundo tempo? Talvez. Mas eu acho que vale testar o Cebolinha iniciando o jogo. Outro nome que a gente tem que ficar muito atento é o Pedro. O Pedro ele vem de uma sequência de baixo rendimento há muito tempo. Não é de hoje. Há muito tempo. O Pedro ele tem sido um jogador ali que tem atrapalhado o comando de ataque, as ações ofensivas do Flamengo, pela perda de mobilidade, pela falta de continuidade dos lances, pela falta de um combate ali na saída de bola do adversário. Então é um ponto de atenção. O Flamengo não conseguiu um atacante nessa primeira janela do ano e vai precisar de um nome para ser a sombra do Pedro. Não tem como o Flamengo ficar o ano inteiro só com o Pedro e nas condições que a gente tem visto o Pedro jogar. Então, tem alguns pontos de ajuste e outros pontos de atenção. E a outra situação é o Paquetá, né? O Paquetá, naquele lance final, na pequena área, teve a bola do jogo. E, Paquetá, eu te amo, cara. Eu fiquei assim,
radiante com a tua vinda para o Flamengo. Eu sou um cara que eu adoro teu futebol. Sou fã mesmo de carteirinha. E adoro a tua energia. Você é um cara que tem uma energia, uma vibração rubro-negra, assim, em essência. Mas, Paquetá, você ficou um tempo fora. Você está chegando num ano extremamente desafiador. Você não pode perder aquele gol, cara. Não pode. Ali é dominar a frieza, Romário. Olha lá, Romário. Dominou a frieza, botou para dentro. Acabou e partiu para o abraço. O Flamengo não é o West Ham, Paquetá. O Flamengo não é. A torcida não vai passar a mão na tua cabeça. Se você entrar com esse tipo de postura displicente aí, como o Flamengo, muitos jogadores desse jogo de hoje estavam, né? Então eu acho que é esse o alerta. Eu vou abrir agora aqui o vídeo rapidinho da ESPN para a gente ver a opinião do Zinho e a repercussão na ESPN, como é que foi essa situação, para que a gente possa também comentar e debater essa repercussão na ESPN. O Zé Elias estava na bancada, né? A filha do Zé Elias é corintiana, roxa, né? E a gente vai debater aqui. Vamos olhar aqui esse vídeo para que a gente possa analisar aí a repercussão da vitória do Corinthians por 2-0 na final da Supercopa do Brasil. Mas o importante é, assim, vamos voltar ao programa, né? Boa noite, Bruno, boa noite, Mário, boa noite, vovozinho, boa noite a todos. Dorival de novo, né? Isso que eu ia falar, surpreendendo, Dorival de novo. O Flamengo, em cima do claramente o Flamengo bem abaixo fisicamente, mas em uma final você não joga, você ganha, né? E foi o que o Corinthians fez. O Corinthians entrou com uma determinação muito grande, sabia e sabe que o seu time é inferior, limitado, né, tecnicamente, mas jogou dentro das suas características, jogando fechadinho, explorando o contra-ataque, roubando essa bola no meio-campo, saindo com o Bidon, com o Memphis, com o Yuri Alberto ali na frente, e o Flamengo teve dificuldades. Os primeiros 20 minutos foram bem disputados. O Corinthians, o Flamengo demorou para entender um pouquinho o jogo do Corinthians, porque o Ranieri voltava para um terceiro zagueiro, o Gabriel saía um pouquinho mais para o lado esquerdo para fazer como se fosse uma lateral, uma cobertura do Bidu, né? O Bidu adiantava um pouquinho, o Flamengo demorou para marcar. Quando marcou, aí teve um pouquinho de jogo, bola na trave, aí o Corinthians depois fez o gol e aí mudou totalmente o panorama do jogo. E aí o Carrascal, né? Isso. Carrascal, que aí depois tem a Renata, Vamos chamar mas as a Renata, imagens hein? que nós vimos aí, o Carrascal de uma irresponsabilidade, final do jogo. Um jogo primeiro disputado, um jogo duro em cima do Bidon, vai lá e dá uma cotovelada. Eu tenho minhas dúvidas também no começo do jogo com o Alexandre. O Bidon já tentou cavar uma ali, né? Eu não sei se pegou não, porque a imagem não mostra, não dá para ver. Mas ainda bem que depois no segundo ali viram uma coisa correta. E tem algumas outras dúvidas também em relação ao segundo gol do Memphis. O Bandeira tentou anular aquele do impedimento do Yuri, né? Yuri, porque a impressão que eu tenho é que marcaram o impedimento quando o Yuri recebe a bola, não na hora do passe. Né? E assim, estranho, rápido, não teve replay, não mostraram a linha, porque saiu um gol, não é que foi um impedimento qualquer. E nesse último eles traçaram a linha. A gente não viu a linha sendo traçada, né? Pelo menos na transmissão a gente não viu. A gente não viu. Então, assim, e recomeçaram a partida rápida. Foi um gol, não é que foi um lance qualquer, um cara que sai pela lateral e tal. Então, eu não sei, eu quero perguntar para a Renata como é que funciona esse tipo de coisa, porque me achei estranho, porque normalmente, quando é um gol, eles traçam a linha, o juiz espera para conferir, para confirmar. Eu não sei, estou só levantando aqui as coisas, porque é para a Renata, né, já se antecipando. São pontos, então, para a gente discutir, porque o fato é que o Corinthians começa 2026, Zinho, da maneira que encerrou 2025, conquistando uma taça. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Rapaz, isso aqui quase deu divórcio, amor. Tudo ótimo, um abraço para você, Bruno, Mari, meu parceiro Zé Elias de todos os dias, fã de esporte. O Corinthians entrou para disputar um título, né? O espírito da equipe do Corinthians deu para perceber quando o juiz apita para começar o jogo. A dedicação tática sem a bola, o empenho, muito mérito do Dorival. Mais uma vez o Dorival, que não é tão destacado, né? Que não é tão badalado, conquista mais um título, mais uma Copa. Estava aí escrito, né? Tetra de Copas, né? Porque ele ganha tudo, é campeão de tudo, um baita de um profissional. E ele também, hein? Olha, o comportamento do Dorival hoje até me chamou a atenção, uma vibração, uma energia
participando do jogo, cobrando dos jogadores, falando com a arbitragem. Ou seja, você vê que o Dorival estava totalmente concentrado para esse título. Trabalha durante o início do ano pensando nesse título, conduz a gestão do seu grupo pensando nesse título, faz alterações no jogo anterior pensando nesse título. Então é muito mérito do Dorival, com a torcida do Corinthians que brilhou, que fez uma festa linda. Realmente a participação da torcida do Corinthians foi espetacular, pelo menos na transmissão. Eu ouvi mais a torcida do Corinthians. E os jogadores do Corinthians, muito mais determinados para uma final. O Zé Elias jogou várias finais, eu joguei várias finais. A gente sabe que só a técnica não faz com que você ganhe, que você conquiste um título. A técnica é fundamental, a qualidade é fundamental, claro. Não estou dizendo que não é fundamental, mas só isso não conquista. O Corinthians deu uma aula hoje disso. Quando teve que usar a técnica, né, de ter a bola, de criar as chances, fez isso. Mas, principalmente, o espírito de jogar uma decisão, ganhar as divididas, ganhar a segunda bola, né? Quando a gente fala segunda bola, é que você disputa o primeiro lance e se prepara para o segundo lance, para sequência dessa disputa. O Corinthians estava sempre muito bem posicionado. Mais um ponto para o Dorival. Estou me estendendo para elogiar o Dorival, porque ele faz uma escolha, ele deixa de fora o André Ramalho, que vinha sendo titular sempre do Corinthians. Para mim, seria até o titular do time, né? E ele escolhe o Gabriel Paulista, que é o destino, vai lá e faz o gol. Ele também saca o Garro, achávamos, né, Zé Elias, pelas alterações que ele fez no meio de semana, que ele iria com o trio ali na frente, poupou o Memphis e o Garro para começar o jogo com eles. Não. Ele coloca o garoto, o André, que a gente tinha até dúvida se ele começaria jogando, né, entre ele e o Carrilho, mas assim, ele vai com esses 4 jogadores de mais pegada, de mais intensidade, de mais disputa, ganha o meio-campo e merecidamente o Corinthians é campeão. Ganhou de 2, poderia ter ganho de mais. O Flamengo, tudo que eu falei do Corinthians, o Flamengo não teve no jogo. Todos esses elogios que eu fiz ao Corinthians, o Flamengo não apresentou no jogo. Só a técnica não vai ganhar. Quando a gente brinca aqui no programa, discute, debate, que o Pascoal fala, é incomparável. Tem o melhor elenco, tem o melhor time, mas se não competir, se não entrar com a determinação e aplicação, um outro time é que para. E eu estou muito à vontade, né, Zé Elias? Você também. A gente falou que os 11 titulares do Corinthians, inteirinho, bem fisicamente, encara qualquer time. Encarou e ganhou. E é impressionante como... Aí a análise do Zinho, repercussão da derrota do Flamengo para o Corinthians por 2-0. Flamengo aí começa o ano complicado aí, Felipe Luiz vai ter que ter muito trabalho, deixando também os créditos e os agradecimentos aí ao canal da ESPN. Esse vídeo também está no YouTube da ESPN Brasil. E para a gente concluir, pegando o gancho aí da fala do Zinho, eu concordo com o Zinho, acho que o Dorival realmente, mais uma vez, provou ser um grande treinador, deu um nó tático ali no Felipe Luiz, armou o ataque de uma maneira para dar muito trabalho para o Flamengo, né? E fazendo um balanço final aqui para o Felipe Luiz, né? Eu acho assim, o grande desafio do Felipe Luiz esse ano vai ser liderança. O Felipe Luiz ele tem que tomar muito cuidado com a teimosia dele, com a falta de humildade nesse ano de 2026, para não deixar subir a cabeça o sucesso de 2025. Tá certo, nação? É importante que ele tenha isso em mente, porque se ele perder a humildade, ele vai acabar perdendo o elenco. E se ele perder o elenco, já viu, a vaca vai para o brejo. Ele peitou a renovação dele nos valores que ele queria, a diretoria do Flamengo fez o esforço que era para fazer para mantê-lo no comando do Flamengo, e agora ele vai ter que sustentar isso aí, com a liderança dele, com todo o trato ali com os jogadores, e sem perder a humildade. O que me incomoda é, às vezes, uma fala ou outra ali de um repórter e ele peitar a resposta, mas sem perceber que ele não pode extrapolar
a questão da humildade. Como ele fala mesmo, é uma linha tênue de uma derrota para uma vitória, mas é uma linha tênue você subir a cabeça e você acabar perdendo a humildade na tua análise, no teu trabalho. Então, os meus votos para o Filipe Luiz é que ele se mantenha tranquilo, se mantenha humilde, para que esse ano de 2026 não vá para o brejo, que ele consiga conquistar tudo o que ele conquistou em 2025. É isso aí, nação. Para você que acompanhou o vídeo até agora, eu peço para que você também se inscreva no canal, dê essa força, dê essa moral, deixe um like aqui nesse vídeo também, se você curtiu a análise, para que esse conteúdo possa aí chegar ao maior número de pessoas. Saudações do maior campeão brasileiro da Liberta, Clube de Regatas do Flamengo. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação. Tamo junto. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.